acompanhada de um ou mais sintomas, como dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser dengue. E se você já foi diagnosticado, começou a sentir dor na barriga ou vômito, retorne já para a unidade de saúde. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. Alô, vereador Reinaldo, grande abraço, abraço também pro Davidson. Supermercado. Terça e quarta de super ofertas. Entregamos as suas compras inteiramente grátis. Diga, toda hora, todo dia. É parceiro da economia. ZY1245 Rádio Mix FM. Já vamos entrar no ar. 5 MHz. Volta Redonda, Rio de Janeiro. Acerte com a gente. 10 horas e 33 minutos. Show da manhã com Wellington Pires. O seu dia no ritmo certo. É isso aí, meu amigo ouvinte, a gente vai retomando aqui a nossa programação, voltando com você para trazer as notícias do dia de hoje. Quero lembrar que nós também já estamos ao vivo no Instagram. Você que quiser assistir a nossa programação, é só entrar lá no Instagram, procurar pelo nosso perfil, que é Wellington Pires BM. Você vai conseguir acompanhar a nossa programação também pelas redes sociais. E a gente vai seguir com as informações do dia de hoje. É isso aí, vou aproveitar e mandar um abraço aqui para o vereador Reinaldo. Ele é do município de Bom Jardim de Minas, lá do querido distrito de Taboão. Está mandando um bom dia para a gente aqui, um excelente trabalho nessa manhã abençoada. Amém, nós todos, Reinaldo, para você também, muito obrigado. Bom dia também para Fernanda, está chegando ali também na nossa transmissão. E a gente vai seguir agora com as informações do tempo. Nesse momento, os termômetros registram 19 graus centígrados, tempo nublado. As máximas devem variar de 19 a 21 graus e as mínimas de 14 a 16 graus centígrados. Amanhã, no sábado, a probabilidade de chuva é de apenas 17%. E o termômetro sobe um pouco, tá? A mínima se mantém em 15, mas a máxima deve chegar aos 25 graus. No domingo, a mínima sobe para 17 graus centígrados e a máxima vai para 26 graus centígrados, projetando aí um aumento de temperatura. Vamos ver, né? Ontem fez um pouquinho mais de frio, hoje se manteve também. A incidência dos raios ultravioletas hoje está classificada como baixo, no nível 2, daquela escala que vai até 11. É isso aí, essas são as informações do tempo. 10 horas e 36 minutos. Hora do Brasil. Notícias e comentários em instantes. E a gente traz aqui uma matéria veiculada pelo jornal O Sul Fluminense Notícias aqui na Hora do Brasil. A manchete é a seguinte: Barra Mansa deve mais de 7,7 milhões à Santa Casa, enquanto vereadores fazem teatro político contra o Estado. E segue aí com a notícia. A política de conveniência segue escancarada em Barra Mansa, enquanto vereadores promovem manifestações e discursos públicos cobrando o governo do Estado por repasses ao Hospital Oncobarra. A própria prefeitura acumula uma dívida milionária com a Santa Casa e praticamente ninguém na Câmara Municipal toca no assunto. Documentos contábeis do Fundamp revelam que o município mantém parcelamentos ligados à Santa Casa, que deixam um saldo superior a 7,7 milhões ainda em aberto. O número expõe não apenas um grave problema financeiro, mas também a completa omissão do Poder Legislativo.
A pergunta que fica é simples: onde estão os vereadores fiscalizadores? Os parlamentares que aparecem em atos públicos, vídeos e notas cobrando o Estado permanecem calados quando o problema envolve a administração municipal. Não há pressão firme, cobrança transparente ou investigação séria sobre como a dívida chegou a esse patamar. A situação se torna ainda mais revoltante porque a Câmara tem como uma de suas principais funções justamente fiscalizar os gastos e acompanhar a saúde financeira do município. Mas na prática, muitos preferem a política do discurso fácil e da manifestação seletiva. Enquanto isso, a população continua sofrendo com um sistema de saúde sobrecarregado, hospitais enfrentando dificuldades financeiras e a sensação crescente de que falta coragem política para enfrentar os problemas locais. Se Barra Mansa deve milhões ao hospital, a população merece respostas. Quem permitiu que a dívida chegasse a esse valor? Quais medidas foram tomadas para reduzir o débito? Existe acordo de pagamento sendo cumprido? Por que a Câmara Municipal não abre uma discussão séria sobre o assunto? Cobrar o governo do Estado pode render manchetes e exposição política. Fiscalizar a Prefeitura exige independência, responsabilidade e coragem, algo que até agora os vereadores demonstram não ter. Então, gente, isso aí é aquilo que eu tenho falado aqui com certa constância. A história do vereador capinador, ela combina nisso. Porque enquanto a gente estiver batendo palma para vereador que usurpa a função da vereança, mas presta outro tipo de serviço, é esse o resultado que a gente vai ter, né? E aí, do que eu estou falando especificamente? O vereador que você vê na rede social é direto. Ele só posta coisas ali referente à prestação de serviço dele como vereador, mas é só o seguinte: é ele capinando rua, pintando meio-fio, fazendo limpeza de escola, pintando muro. Só isso. Quando a função do vereador, ela vai para muito além disso. É transportando doente, é levando mudança, esse tipo de coisa que não precisa ser vereador para fazer. Capinar rua, qualquer cidadão pode fazer isso. Basta você pegar a sua enxada e sair capinando a rua onde você mora, a rua do outro, o bairro, os outros bairros, e por aí vai. Transportar doente, você pode fazer isso aí de duas formas: virando motorista de ambulância ou se dispondo a carregar nas situações que são permitidas, você carregar o doente ali no seu carro próprio. Você não precisa ser vereador para isso. Pintar o meio-fio, pintar o muro de escola, compra a lata de tinta, compra a brocha, vai lá e pinta. E pronto. Não precisa ser vereador para isso. Agora, para fiscalizar as contas da prefeitura, para votar projetos de lei que impactam a vida do cidadão, aí você precisa ser vereador. E aí é que é preciso ter vereadores com a devida consciência do seu dever. Porque o que a gente tem visto, no caso de Barra Mansa ali, é uma Câmara completamente agachada aos mandos do prefeito da cidade. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, porque fui vereador em Barra Mansa, fui vereador com alguns colegas que ainda lá estão, que estavam durante o meu mandato, que permaneceram. E
junto desses colegas, no meu mandato, a gente via que a postura era outra. Tinha uma postura de cobrança, de resistência a determinadas matérias que eram levadas. Mas hoje, por razões outras, o que nós temos visto é uma outra postura. É uma postura de uma cumplicidade que chega a fazer mal ao município. Eu também não estou aqui dizendo que o vereador tem que ser oposição. Não. O vereador ele tem que ser independente. Essa é a verdade. Porque quando você tem uma Câmara que vereadores têm familiares indicados na prefeitura e que está cheio, em Barra Mansa está cheio. Está cheio e eu provo. Tá? Eu provo. Não são todos, mas muitos têm as suas mulheres, filhos, enteados e diversos outros parentes nomeados na prefeitura de Barra Mansa e ganhando altos salários. Outros que não têm pessoas, não tem ali, por exemplo, mulheres nomeadas, é porque não tem mulher. Aí é por isso que não tem mulher nomeada. Mas tem outras pessoas indicadas. Né? Então, tem também denúncias aí circulando de vereadores que possuem empresas as quais estão prestando serviço dentro da prefeitura de Barra Mansa, no SAI. Tem tudo isso aí já está correndo aí na cidade, inclusive. Então você acha que esses vereadores, eles terão um perfil de enfrentamento do prefeito? E enfrentamento que eu estou dizendo não é partir para briga, não estou falando nada nesse sentido não. O enfrentamento que eu falo é o seguinte, é de debater coisas que são importantes para o município, debater matérias que chegam para discussão. Eu vou trazer alguns exemplos. Quando o prefeito de Barra Mansa, Furlani, mexeu na carga horária dos professores, ninguém questionou, os vereadores não questionaram do porquê disso, não teve um debate. Não, foram lá e votaram ali a toque de caixa para poder alterar. E pronto, acabou. Não parou sequer para ouvir a categoria. Essa situação aí da Oncobarra que nós estamos vendo, é vereador fazendo manifestação, é discurso, aquela coisa toda, e blá 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 blá. Só que tem um detalhe, a maioria desses vereadores de Barra Mansa, eles são aliados a deputados estaduais que estão no exercício do mandato. Por que eles não cobram os deputados deles também? Porque os deputados estaduais são os grandes responsáveis, na verdade são os grandes corresponsáveis dessa falta do repasse para a Oncobarra. Porque o deputado estadual deveria estar fiscalizando o governador. O deputado estadual, muitos daqui da nossa região, que daqui a pouquinho vai estar batendo na sua porta pedindo voto, esses deputados estaduais deveriam ter cobrado o vereador, aliás, ter cobrado o governador, para evitar que a Oncobarra chegasse no pé que está. Há poucos dias atrás, um médico renomado de Barra Mansa
um oncologista, um médico renomado, um dos maiores especialistas que tem aqui na região em relação ao tratamento oncológico, prestava seu serviço, ele presta seu serviço num hospital particular em Barra Mansa e também prestava lá na Oncobarra. Ele se desligou da Oncobarra. Ele fez um vídeo de despedida. Nesse vídeo ele não disse o motivo. Ele apenas se despediu. Só que ele se despediu justamente, ele pediu a sua demissão, se desligou da Oncobarra, justamente num período onde veio a público a dívida do governo do estado com a Oncobarra, que inclusive eu noticiei aqui. E ele pediu o desligamento da Oncobarra naquele período. Tem relação? Não sei, porque ele fez um vídeo se despedindo, mas ele não falou o motivo. Agora, como ele não disse o motivo, e como foi bem para e passo ao momento em que saiu a informação da dívida do governo do estado com a Oncobarra, isso faz a gente deduzir que talvez a causa hipotética do seu pedido de demissão seja isso. Pode ser que ele seja um dos profissionais que estão com seus salários atrasados. E aí ele se desligou. Pode ser que seja isso. Se foi o real motivo, eu não sei. Agora, o que eu sei é um médico que é um grande especialista, renomado, que trabalhava num hospital particular e estava prestando serviço na Oncobarra, o que muito contribuía para esses pacientes, porque ele é um médico que ele está, além dele ser oncologista, ele é uma pessoa que está sempre se atualizando, ele participa de congressos, de conferências, de estudos, compõe grupos de estudos relacionados ao tratamento do câncer, uma pessoa que tem conhecimento que poderia estar agregando muito para esse tratamento no SUS. E o SUS perdeu esse profissional. Ele saiu da Oncobarra e agora ele só está mantendo, pelo menos ali em Barra Mansa, ele só está mantendo suas atividades numa clínica, num hospital particular, num serviço de oncologia de um hospital particular na cidade. É uma perda para os pacientes do SUS sem tamanho. E se a saída desse profissional tiver a ver com a questão da dívida do Estado com a Oncobarra, cadê os deputados estaduais, em especial os daqui da região, que não fizeram cobranças ao governador para evitar que chegasse a essa situação? E aí, de forma reflexa, cadê os vereadores de Barra Mansa? Só apareceram agora? Só lembraram de cobrar o governo do estado agora? Esse problema já está se arrastando há tempo. Deveria ter feito essa cobrança quando o problema começou. Porque o problema da Oncobarra não foi de um mês para o outro, não. Isso aí está desde 2024. Esse problema já está se arrastando desde a gestão do ex-prefeito Rodrigo Drabler, que deixou passar, se diz tão amigo do governador, trouxe aí o ex-governador na casa dele há poucos dias, o ex-governador estava aí. Se ele tem essa convivência com o ex-governador, por que ele deixou esse problema tomar essa proporção? Foi incompetência dele? Foi desleixo? Qual foi o motivo? Porque uma pessoa que tem amizade com o governador, ao ponto de porque o governador teve agora, o ex-governador Cláudio Castro teve na casa do ex-prefeito Rodrigo Drabler agora recentemente, depois que ele já estava fora do mandato.
Mas enquanto ele era governador, ele também já teve no mínimo umas 3 vezes na casa do ex-prefeito Rodrigo. Então, se o ex-prefeito tinha ou tem com Cláudio Castro essa convivência de levar ele para dentro da casa dele, por que o Rodrigo deixou chegar da situação que chegou, essa situação da Oncobarra? Todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que na saúde do Estado, até pouco tempo, quem mandava era o deputado federal, Dr. Luizinho Teixeira. Todo mundo que é do meio político sabe disso. Ele é que mandava na saúde do Estado. Acabou aí o comando dele agora que o atual governador, o desembargador Ricardo Couto, exonerou a secretária que era a testa de ferro do Dr. Luizinho. Então, com a exoneração dela, ele perdeu força. Mas o Dr. Luizinho também não saía de Barra Mansa, muito amigo do Sérgio Gomes, secretário de saúde de Barra Mansa. Muito amigo os dois. Então, eu também pergunto, como é que o secretário de saúde da cidade deixou chegar a esse ponto? Por que é que os vereadores de Barra Mansa, que são ligados a deputados estaduais que estão no mandato, também deixaram chegar a esse ponto? Por que não cobrou antes a ação dos seus deputados para evitar que tudo chegasse ao ponto que está? Para evitar que a dívida do governo do Estado com a Oncobarra chegasse ao nível que chegou. Então, não teve interesse. Aí agora que a coisa tomou proporção ali, de uma dívida vultosa que está trazendo prejuízo para o tratamento desses pacientes, aí agora aparece os vereadores fazendo vídeo, fazendo manifestação, fazendo isso, fazendo aquilo, para dizer que mas nós estamos cobrando, estou aqui, estou fazendo meu papel, eu estou cobrando e não sei o quê. Mas a verdade é que deixou a coisa chegar num outro nível. A ponto de nós começarmos a perder profissionais. Então, é lamentável ver a cidade caminhar para esse ponto, né? E aí, o que é que gera essa situação quando a Câmara ela decide ser uma Câmara omissa? Gera essa situação que a gente está vendo na Oncobarra, gera essa outra situação aqui, ó. A prefeitura de Barra Mansa elevou o custo da água para 13,7%. Então, você, morador de Barra Mansa, a sua conta subiu 13,7%. Eu te pergunto, o seu salário teve essa proporção aí de aumento? Você é aposentado, você é pensionista, você CLT, até você servidor público,
chegou para você 13% de aumento, esse aumento está entre os maiores índices praticados no país e fica muito acima da inflação oficial. A inflação está em torno de 5% e o aumento da água em Barra Mansa foi a 13%. E o prefeito caladinho, não fala nada, como se nada tivesse acontecendo. Tá ali, ó, o Juninho Diniz tá compartilhando com a gente ali que a tia dele está na Santa Casa precisando de uma vaga no CTI e não tem essa vaga. E aí ele completa dizendo que é um absurdo isso. E de fato é um absurdo. A pessoa que está lá aguardando uma vaga no CTI é um paciente que necessita de um atendimento intensivo e urgente. E não tem a vaga. Tá lá, ó, não tem a vaga. O espectador aqui pelas redes sociais está dizendo. A tia precisa do atendimento e não tem. Então, esse é o cenário verdadeiro da cidade. Esse aí é o cenário verdadeiro de Barra Mansa. Essa é a Barra Mansa para além dos videozinhos do prefeito. Porque fazer videozinho contando uma história é muito fácil, aí qualquer um grava. É só fazer o que o prefeito faz. O que o prefeito faz? Ele tem uma boa equipe para gravar os vídeos, uma boa equipe de edição desses vídeos e uma boa equipe para fazer o chamado tráfego pago desses vídeos, né? Que é a forma de fazer, é uma técnica que tem para fazer esse vídeo chegar onde é interessante para o prefeito. E aí ele cresce nas redes sociais, ganha engajamento ali. Aquelas pessoas que não conhecem a verdadeira realidade do que o município está enfrentando, elas acabam achando que está tudo certo, que está tudo bem, né? E assim vai. E assim vai. Eu vou agora para o apoio cultural aqui na Rádio Mix, é bem rapidinho, peço que você permaneça ligadinho com a gente aí. Na sequência eu volto com mais informação. Bom dia, alegria! Rádio Mix FM, apoio cultural. Operação Pague Menos no Supermercado Diga. Músculo ou peito bovino, Rádio Mix. 34,98 kg. Coxinha da Bom dia. pacote congelado, 9,98 Alô? kg. Lombo suíno. Quem tá falando? Oi Maria, tudo bem? Tá complicado aí? É. Nossa. Captopril. Meu Deus do céu, hein? É complicado, né? É complicado, né? Meu Deus do céu. Atrasado também? Nossa. Aham. Aham. Gasta com tudo isso, né? Aí, pra saúde não tem.
Aham. Olha só. Ô Maria, eu vou falar aqui, tá? Já tá na hora de voltar aqui, que acabou a propaganda. Aí mas eu vou falar a sua reclamação, tá bom? Grande abraço, fica com Deus. E a gente vai retomando aí a nossa programação. Saiu a vinhetinha do tempo aí, mas o tempo já foi, né? Eu tava aqui batendo um papo com a nossa ouvinte Maria, que ela tá compartilhando aqui comigo dificuldade também no município de Volta Redonda. Ela falou que a coisa também não tá fácil, aí relatou um problema que ela enfrentou aqui com o esposo dela, né? E aí ela estava relatando para mim, portanto, essa dificuldade que também os moradores de Volta Redonda têm enfrentado, né? E aí a Maria está questionando aqui, com muita razão, dinheiro que o município gastou com enfeites de Natal, que é a mesma coisa que houve em Barra Mansa, né? Gastou-se muito com enfeites de Natal, com coisas que, assim, eu não vou dizer que não seja necessário, porque é importante a cidade estar bonita para o Natal, porque isso é bom para o comércio, né? E também é a referência a uma data tão importante para o nosso povo, né? O Brasil é um país de tradição, de tradição cristã, e as cidades sempre tiveram esse costume, né, de fazer a sua referência ao Natal. Então, o que acontece aí é o que a Maria está dizendo, né? Gastou-se com isso e deixou faltar para a saúde. Então, aí a gente chega naquela grande conclusão, né? Para ter dinheiro para gastar com enfeite de Natal, não pode faltar para a saúde, para a educação, para áreas que são sensíveis para a sociedade, né? Aí depois a população fica aí à mercê, conforme a nossa ouvinte está relatando aqui. Aí você vai vendo outras coisas, ó. Eu tô cheio de denúncias aqui sobre a situação do Colégio Municipal Clécio Penedo, que fica no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, né? Vazamento de esgoto, fezes de pombos, sujeira, quadra sem manutenção, sem iluminação, sujeira na quadra também, uma precariedade total, falta profissional de serviços gerais, falta professor, né? E tá lá os alunos, pais, pedindo providências. Eu tenho as imagens aqui da situação da escola, o esgoto vazando dentro da escola, uma coisa horrível, sabe? Uma coisa horrível. Teve uma denúncia, inclusive, estava nas redes sociais, de que algumas pessoas informaram que até rato morto foi encontrado no bebedouro da escola. Esse é o nível das escolas de Barra Mansa. Esse é o nível das escolas da cidade. E esse é o nível de Barra Mansa como um todo. Eu tenho uma outra reclamação aqui, que veio lá da Vila dos Remédios, em Floriano, distrito de Barra Mansa. Tá lá, essa chuva que teve. Você que está me ouvindo, infelizmente não dá para você ver aqui as imagens, mas imagina uma rua que se torna uma piscina de barro. Idealiza aí na sua cabeça. Casa de um lado, casa do outro, a rua, que é o acesso das pessoas, onde trafega ônibus, trafega carro, trafega moto, bicicleta, pedestres. A rua completamente cheia de água barrenta.
Essa é a situação da Vila dos Remédios em Barra Mansa. Não tem infraestrutura, não tem calçamento, não tem drenagem de águas, não tem nada. Não tem a presença da prefeitura. Está lá. O povoado praticamente desolado, abandonado à própria sorte. Então essa é a realidade de Barra Mansa. E aí eu estava falando da questão da saúde também, e aí a Maria ligou para cá relatando as dificuldades que também tem enfrentado em Volta Redonda. Né? Então são situações que se a gente traz esse tipo de notícia aqui, com a finalidade de cobrar, né, das autoridades que tenham uma atenção devida com aquilo que é necessidade do povo. Aquilo que as pessoas estão ansiando e que têm o direito. E que têm o direito de ser atendida. A gente paga imposto e paga muito. Ontem a gente estava falando a esse respeito. O Brasil é um dos países com a maior carga tributária e com o menor retorno proporcional às pessoas. Então a gente espera que haja essa sensibilidade por parte das autoridades, né, de focar mais naquilo que é a verdadeira demanda da população. Né? Porque aí a gente fica tendo esse tipo de situação recorrente. As pessoas que buscam atendimento na saúde, chega lá e, conforme a Maria disse aqui, vai lá buscar um atendimento, está com um determinado problema, parece que já tem um protocolo ali geral para todo mundo. Chega ali, é captopril, é dipirona, é paracetamol. Muitas das vezes não faz um exame, né? Não pede um exame de sangue, não pede uma radiografia, e às vezes não é que às vezes nem é culpa do profissional, não. Às vezes não é nem o médico que não quis pedir. Às vezes o médico já nem pede mesmo, porque ele às vezes já foi orientado, né? Às vezes ele já foi orientado a não pedir, porque não tem. Né? Às vezes, nem adianta pedir, porque não tem como atender, evita. Às vezes já recebe alguma orientação nesse sentido. Porque isso acontece, tá, gente? Isso acontece. Então, não pense você
que em muitos lugares os médicos não recebem esse tipo de orientação. Recebe. Tem lugar que é dito para os médicos para evitar de pedir determinados exames, porque não vai conseguir atender, não vai conseguir, né? Aí tem lá os motivos absurdos para isso. Mas, enfim. Então, essa é a realidade que muitas das vezes a gente se depara aí Brasil afora e que não está distante aqui da nossa região também não, né? Tá aí, eu estou trazendo um assunto, o ouvinte ligou para cá, relatou o problema e também estou falando de coisas aqui dentro da nossa região, né? Essa situação de Barra Mansa aí, essa dívida com a Santa Casa, a dívida do Estado com a Oncobarra, o aumento da água em Barra Mansa, quase 14% de reajuste, a situação precária da infraestrutura do Colégio Clécio Penedo Nova Esperança, das ruas lá no povoado da Vila dos Remédios, no distrito de Floriano, e por aí vai, infelizmente. Bom, então a gente vai encerrando aqui a Hora do Brasil. Vou voltar com a nossa programação musical. A gente estava ali acompanhando o especial Amado Batista e eu vou seguir com o especial Amado Batista. Você que está aí nos assistindo, aliás, pelo Instagram, eu também convido você a participar. Você pode entrar aí no nosso site, radiomixfmvr.com, ou então baixar o aplicativo Radiosnet ou Rádios do Brasil. E aí você vai procurar lá pela Rádio Mix Volta Redonda e você consegue acompanhar a nossa programação musical, tá bem? Então fique ligado, não saia daí! Como eu vou entrar na programação musical, eu tenho que encerrar a live, porque não dá pra gente partilhar aí por conta das questões de direitos autorais, tá? Então, a você minha eterna gratidão. A gente sempre começa e termina em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse foi o Show da Manhã. Eu sou o Wellington Pires. A você, meu grande abraço. Fique com Deus, ótima sexta-feira, bom final de semana.